Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Para você que está chegando pela primeira vez, já clique em inscrever-se que vai me ajudar demais a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então conto com a ajuda de vocês, tá pessoal? Só clicar em inscrever-se que vai me ajudar demais. Continuando, este é o segundo vídeo da série Fundos de Fundos, tá? Já deixei lá o vídeo gravado, né, do BCFF 11. Vou deixar na tela final aqui também, no finalzinho do vídeo, para quem não assistiu, quiser acompanhar também o BCFF. Então, vai estar lá na tela final, ok? Então, vamos com o relatório e informações do XPSF 11. Estou aqui com o site do Mundo FI aberto, né, para a gente fazer a nossa pesquisa, nosso estudo, tá? Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos, apenas um estudo de um fundo imobiliário, tá? Então, XPSF11, o XP Selection, tá? Cotação está em R$ 7,63. Lembrando que o XPSF lá em maio de 2022 teve o desdobramento e foi para a base 10, tá? Ele custava ali na faixa de R$ 76,80 e desdobrou para este valor aí, ok? PVP dele se encontra em 0,90, ainda tem um deságio aí de 0,10, né? Ou seja, 10%. Ele paga um último rendimento 7 centavos por cota, e isso equivale a 0,91, né? Um dividend yield anualizado aí, tá? 12 meses. Rentabilidade acumulada, menos 14,93, normal para os fundos e fundos, pela questão do ciclo de baixa dos fundos imobiliários. Um ciclo de alta, com certeza os fundos de fundos estariam performando melhor, tá? Haja vista que o fundo de fundo ele é feito de cotas de outros fundos, né? Então, se essas cotas, né, no valor cair, esse valor cair, consequentemente o valor do fundo de fundo também vai cair junto, como também, né, o valor patrimonial da cota, ok? Para você que não sabia, agora vai ficar sabendo. Qual o objetivo do XPSF, né? O fundo tem como objetivo investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, né? Preponderantemente através da aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário, tá? Então, o PL dele tem 368,6 milhões, o valor de mercado hoje está em 330 milhões, né? Ele tem uma data de início de dia 10 de julho de 2019, 31 mil cotistas, uma base relativamente boa, né, de cotistas aí. E lembrando que o desdobramento aqui, ele tinha 4 milhões 300 e poucos mil cotas e foi para 43.302 mil cotas, tá? Só para vocês entenderem aqui. Ele é administrado e gerido pela XP, tá? Tanto a administração como gestor XP. Taxa de administração aqui que o fundo está pagando 3,4 milhões ao ano. Taxa de performance zerada aqui, tá? Percentual sobre o PL, né, do fundo imobiliário, 0,94% ao ano, do BCFF era 1% ao ano, tá? E também tinha outra taxazinha, ok? Então, o custo anual por cota equivale a 8 centavos. Esta porcentagem, esse percentual aí, tá, pessoal? Na minha opinião, poderia ser menor. Haja vista a mesma coisa lá do BCFF, né, com o BTG, tanto administrador e gestor era BTG, deles diminuir essa taxa aí para um 0,7, seria interessante, né? Aqui mostra a rentabilidade do XP SF aqui no último ano, tá? Então, ficar aqui de olho nessa questão de rentabilidade, até porque os FOFs, como eu falei, performam bastante ruim nessa parte de ciclo de baixa, então tem que se observar também no ciclo de alta, que aí sim dá para você ter uma real noção de como é que estaria entregando o resultado o XPSF, né? Então ficar de olho nisso também, para não fazer besteira aí em comprar um fundo ruim, tá? Então, a parte do patrimônio do XPSF, ele tem 89,4% em cotas de fundos imobiliários, que equivale a 329 milhões aqui de reais. 9,5 está em CRI, ou seja, 35 milhões, e tem disponibilidade em caixa de 7,4 milhões aí. E o passivo seria questão aí de rendimento aqui, ó, rendimento a distribuir 3 milhões aqui, mais um pouquinho aqui, taxa de administração, taxa de performance que tem para pagar aqui, tá? Ou seja, bastante coisa aqui para ser pago de taxas, ok? Evolução
patrimonial do XPSF. Primeiro, gente, eu vou falar aqui no site do Mundo FI, depois eu vou lá para o relatório gerencial, que dá para a gente ter uma real noção do fundo, tá? Aqui também é muito bom, mas eu gosto também de mostrar o relatório. O vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, tá, gente? Mas peço compreensão, porque é um estudo mais aprofundado, então leva um pouquinho mais de tempo. Peço para vocês, né, assistirem esse vídeo até o final, que vai me ajudar muito. Então, ele teve início aqui em janeiro, né? Aberto aqui na Bolsa, em janeiro de 2020. E ele tinha em caixa aqui 310 milhões. Depois, em fevereiro, 191 milhões, fizeram uma locação, né? Imagine se o XPSF tem esse caixa aqui em março, hein? Como é que seria? Março, abril, maio, junho aqui, as oportunidades que o fundo ia ter seriam gigantes aqui em termos de ganho de capital, tá? Mas faz parte, né? Tem como a gestão adivinhar. Então, aqui foi a parte da emissão, né? E fizeram, né, a questão das alocações aqui ao longo do tempo, tá? E aqui seria o ativo operacional, né? No caso, o valor real aqui, o patrimônio do fundo, tá? Com o passar dos meses aqui, com as quedas dos fundos de fundos, como eu falei, vai caindo também o valor do patrimônio líquido, porque lá dentro dele tem cotas de outros fundos imobiliários. Essas cotas se valorizando, esse patrimônio líquido também vai aumentar. Aqui, cadê? No final de 2020, em novembro teve essa distorção aqui, disponibilidades, 86 milhões, por quê? Porque aqui o fundo fez a terceira emissão de cotas, tá? Então, falando sobre isso, vamos ver como é que foi a emissão, tá? O preço da emissão foi R$ 92, certo? R$ 92. Uma taxa, na minha opinião, muito cara por ser o coordenador lead XP, tá? Ou seja, uma taxa muito gorda aí. Eles poderiam colocar aí uma taxa de gestão bem mais em conta, né? Haja vista essa, esse ganho aí, né? Com a XP junto aí, né? Com eles, vai pagar para eles mesmo. Então é bom demais, né? Receber uma taxa desse valor. Mas vamos ver se no futuro próximo, quando abrir a janela de emissões dos fundos e fundos, como é que vai ser essa taxa aí do XPSF, caso seja a XP, né, a coordenadora aí da emissão. Tá? Provavelmente será ela, mas vamos ver como é que eles vão cobrar. Então, somando aqui, né, daria os R$ 92, né, fechado. E quanto é que tá? Vamos ver se ele fez, né, essa emissão abaixo do valor patrimonial, tá? Vamos ver. O valor patrimonial naquela época estava em 99,58, ou seja, fizeram abaixo do valor patrimonial. E o valor da cota naquela época, eu até deixei aqui marcadinho, ó, 16 de outubro aqui, quando eles anunciaram a emissão, estava em R$ 96,49, ou seja, fizeram a emissão abaixo do valor patrimonial e um pouquinho acima, aliás, um pouquinho abaixo do valor do mercado. Até aí o valor do mercado estava ok. Se o valor patrimonial do fundo tivesse ali em R$ 90, aí estaria ok. Porém, tem que entender como é que foi, né, a estratégia da gestão, se foi para comprar alguma coisa, né, algo que estava aí dando oportunidade, né, mas se não foi nenhum aqui, né, se não foi nenhuma oportunidade aqui que gerou valor cotista, então foi uma emissão ruim, tá? Então, vou fechar aqui. Esse relatório foi de outubro de 2020, tá? Então, vocês peguem aí. Cotações. Vou botar aqui o máximo. As cotações do XPSF aqui andou de lado aqui bastante tempo. Praticamente aqui deixa eu ver aqui qual foi, de junho de 2020 até, até junho de 2021. Quase um ano aí andando de lado, tá? Umas pequenas quedas e subidas, mas bem de lado aqui. E depois veio aquela queda, né? Alta do Selic, os fundos despencando, né? E as cotas também dos fundos caindo. E aqui esse ralizinho aqui que teve nessas últimas semanas com a subida dos fundos de tijolo aí, tá? Os rendimentos. Os rendimentos também sempre em linha aqui com alguns acima. 8 centavos, 8 centavos, 8, 9, tá? Mais nada. Muito além dos 7 centavos por cota. Os rendimentos pagos aqui, 2020 não dá para fechar, cravar aqui, mas vamos colocar na média, daria
78 com mais 7 centavos, 85, ou seja, dá 85 centavos aqui, 89 no ano passado e já está em 55 em 2022. Tem que ver como é que vai ficar esse fechamento para ver se eles estão conseguindo entregar mais rendimentos aí ao longo dos anos, né? O ideal seria entregar mais, tá? O ideal seria entregar mais. E agora eu vou lá para o relatório, lá para o informe anual, eu queria mostrar o seguinte a vocês. Questão das cotas, né? Para quem tem a participação das cotas aqui do XPSF, não tem nenhum investidor acima de 5%, tá? Todos estão até 5% aqui. 93,77% está detido por pessoa física e 6,23% PJ aí, tá? Então, provavelmente aí outros fundos de fundos e entre outros, né, os institucionais. Ok, gente? Fechando aqui também. Fechando aqui o site. E agora eu vou para o relatório gerencial, tá? No relatório gerencial, né? Como eu falei, ele tem um objetivo de investir em cotas de outros fundos imobiliários, né? Além de cotas de FIIs, o XP Select pode investir em LCI, CRIs e outros títulos do mercado imobiliário. As marcações, muito legal de sempre nos fundos de fundos fazer essa leitura aqui macro, econômico, externo e interno. Porém, eu resolvi dar uma marcadinha nas seguintes questões. A volatilidade na indústria de FIIs seguiu em nível elevado. O IFIX ficou até o antepenúltimo dia de julho, acumulando uma performance mensal negativa. Entretanto, passou por forte recuperação nos dois últimos dias, encerrando com uma apreciação de 0,66% no período. Conforme já destacamos em relatórios anteriores, a recuperação dos fundos imobiliários, como um todo, e melhora de atratividade perante investidores passa principalmente por uma identificação mais clara sobre até onde pode chegar o nível de taxas de juros neste ciclo de aperto monetário. Ou seja, se o Copom sinaliza ali uma queda, ou então que ali vai começar a cair, né? Automaticamente o mercado já enxerga ali que os fundos de papel, entre outros ativos financeiros, possam pagar menos. E isso faz com que os fundos de tijolo subam bastante aí, tá? Porém, continuando aqui, entendemos, né, que o grau de incerteza a respeito se o Copom conseguirá manter, né, seu plano de voo com a inflação ainda em patamar elevado. No entanto, consideramos que a classe de fundos imobiliários segue sendo de alta relevância para a construção de um portfólio diversificado. Aí aqui, pela questão do pagamento, né, encerrou o mês com a cotação de 7,24, com o dividend yield de 12,4, né, anualizado, e a cota patrimonial atingiu 8,58 antes da distribuição dos proventos, com o dividend yield de 10,4% anualizado, tá? Então, legal de saber sobre essas informações aí. Aqui, o resultado ele teve 3 milhões e 73 mil, distribui aqui os 7 centavos por cota. E a questão da taxa que eu falei para vocês, né, que é bastante salgada aí, e poderia ser bem menor aí, haja vista gestor e administrador XP. E aqui que eu estava explicando para vocês, não, a relação entre valor de mercado e valor patrimonial, né? Bem legal esse texto aqui do relatório que diz o seguinte: uma das principais características de um fundo de fundos, um FOF, é que seus ativos são precificados a mercado, ou seja, o portfólio de cotas de FIIs que um FOF possui, né, varia diariamente de acordo com os valores de fechamento destes FIIs negociados na B3. Aí, com isso, em momentos de turbulência, como o atual que a gente está vivendo, tá? Onde as cotas de FIIs se desvalorizam de maneira generalizada no mercado secundário, a cota patrimonial dos FOFs também acaba se depreciando, ou seja, caindo. No entanto, consideramos que o movimento de correção das cotas no mercado secundário dos próprios FOFs tem sido exagerado. No caso do XPSF, por exemplo, proporciona um valor de cota para os investidores bem descontado em relação ao valor patrimonial atual do fundo e um desconto ainda mais relevante quando considerado o valor patrimonial dos FIIs presentes no portfólio do XP Select. Então, ele fala aquele famoso duplo desconto, tá? Portanto, inserimos esta seção para facilitar o comparativo dos valores entre tais cotações aos investidores. Então, ele mostra aqui a cota do XPSF no secundário aqui, no dia 29 de julho, a cota patrimonial do XPSF, ou seja, já tem esse guidance aqui de 18,7%, e aqui o patrimonial ajustado, considerando o patrimonial também dos FIIs que eles têm dentro da carteira, mais 11,6%, que aí totalizaria, né, um guidance aí
de 32,5% de ganho, né? Aqui na questão de alocação do portfólio, 89% está em fundos imobiliários, 9% aqui em CRIs e 2% aqui que não dá para saber, provavelmente seja o caixa, tá? Por meio de alocação, né, secundário aqui mesmo, mercado secundário, questão de emissões, né, oferta 476, oferta 400. Por tese, 82% está em renda e 18% em ganho de capital e 0,2% caixa aqui. E por classe, tá? Tá bem exposto aí as FIIs de CRIs ou diretamente CRIs, tá? Escritório, logística, desenvolvimento, renda urbana, híbrido, shopping e multifamily. E aqui fala um pouco da estratégia atual do fundo, que ele explica o seguinte, da alocação, o OXP Select tinha a alocação de 38% do patrimônio em FIIs e CRIs, além de cerca de 10% adicional alocado em CRI diretamente, ou seja, ele tem os dois aí, como eu estava falando, né? Tanto o FII de CRI como o CRI diretamente. Acreditamos que para o segundo semestre do ano, uma estratégia mais cautelosa com relação a novas alocações e fundos imobiliários deve se traduzir em um portfólio mais eficiente com retornos mais consistentes. Entendemos que fundos de tijolos ainda continuam em patamares atrativos, entretanto, ainda não conseguimos descartar uma recuperação volátil destes ativos, né? Ou mesmo novas deteriorações de preços em um cenário de curva de juros mais elevada por mais tempo ou alteração da política fiscal mais drástica, né? Ao qual ainda não pode ser descartada, dado o cenário eleitoral, né? Ainda entendemos que o portfólio atual que possuímos em fundos de tijolos já nos proporcionaria retornos adequados em caso de melhora da indústria dos FIIs, né? Fizeram vendas aqui do HGRU, 2,2 milhões aí, exposição em ativos, né, que seria a carteira do fundo, com 7% MXRF, 7% CPTS, 5% KNCR, MCCI, BARI, ou seja, vários fundos de papel aqui, tá? Então o fundo acaba meio que também surfando nos seus rendimentos, porém tem que ter cuidado aí na questão da deflação, né? Poderia estar uma osciladazinha aí em 2 ou 3 meses, né? Vai depender de como é que vai ficar a inflação aí para os próximos meses. Aqui seria a carteira de CRI deles, tá? Uma carteira bem conservadora aqui do CRI, do CDI, tá? E uma parte bem legal que eu gostei do relatório, poderia os relatórios dos fundos ter toda essa questão de análise de segmentos, né? E ficou bem legal e vou falar para vocês aqui bem rapidamente, tá? Nos fundos CRIs, eles consideram, né, que é a classe de fundo imobiliário mais resiliente, para alocação no médio prazo em virtude das estruturas de garantias envolvidas por ativos finais. Entretanto, começamos a observar um impacto negativo nas cotas patrimoniais dos fundos advindos na marcação a mercado dos CRIs e, mais recentemente, o impacto das cotas no secundário, advindo das preocupações dos investidores com possíveis impactos da deflação nos dividendos. Então, um assunto bem atual aí. E eles falam, né, apesar de uma possível deflação mensal em julho e agosto, devido lá à PL, né, da questão do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, os últimos dados de PCA continuaram, né, qualitativamente ruins, indicando uma continuidade da pressão inflacionária nos próximos trimestres. Além disso, para o curto prazo, consideramos importante a diferenciação por parte dos investidores do regime contábil e distribuição dos FIIs desta classe. Fundos com regime de caixa devem sofrer impacto bem mais restrito, ou seja, bem menor nos dividendos, quando comparado a fundos com distribuição no regime curva, ou seja, regime contábil. Ainda mesmo com a proximidade do fim do ciclo de aperto monetário por parte do Banco Central, a expectativa é que a Selic tende a se manter em patamar elevado, em 2 dígitos para o ano que vem, e beneficiando, neste caso, os fundos com maior proporção em ativos de CDI, tá? Na parte aqui dos fundos de escritório, né, eles elevaram o nível de estoque, né, tem um elevado nível de estoque no mercado, em algumas regiões, né, e nos leva a acreditar que a recuperação dos preços de aluguel ainda se dará de maneira regrada, ou seja, aqueles fundos que têm lajes em regiões secundárias e terciárias vão demorar mais a alugar, enquanto as regiões premium estão praticamente aí alugadas, né, ou estão terminando ainda o seu estoque de aluguéis, então eles vão sofrer bem menos, ou já sofreram, né, o que teria que sofrer. Então tem que aguardar um pouco essa
recuperação aí dos fundos de laje. Aí ele fala, um ponto a ser monitorado nos próximos meses é o possível contágio nas reavaliações patrimoniais advindo das operações mais favoráveis de compra e venda de lajes corporativas no mercado privado, as quais vêm batendo recordes de preço por metro quadrado. Fundo de galpão logístico, estamos com a expectativa de crescimento moderado nos rendimentos desta classe, advindos das novas correções monetárias dos contratos de locação, dado o nível elevado da inflação acumulada aí durante o ano, né? Então, vamos esperar aí, né, a questão de reajuste, algo natural a se ter, né, nos aluguéis. Aí, período utilizado para as correções, né, que seriam os 12 meses. Por outro lado, embora ainda em caráter limitado, há possibilidade de elevações de vacância, advindos de atualizações orçamentárias dos inquilinos diante de um cenário econômico mais desafiador. Aí, continuando, nós seguimos acreditando que os FIIs com portfólios mais qualificados, com galpões localizados nos principais centros de distribuição do país, tendem a ter uma performance relativa melhor nos próximos meses, principalmente se conseguirem, através da gestão ativa, gerar ganho de capital, o qual pode mais do que compensar os investidores caso ocorra uma piora de vacância física dentro do portfólio. Fundos de shopping, os dados operacionais do setor referente ao segundo trimestre de 2022 seguiram a tendência de melhora e superação dos números de 2019. Desta forma, acreditamos que os operadores desses estabelecimentos terão um cenário mais favorável pela primeira vez após 2 anos para renegociar e corrigir valores de aluguel. Então, pode também subir os rendimentos dos fundos de shopping. Os preços das cotas devem seguir com volatilidade em nível elevado. É isso, gente. Esse foi o estudo do XPSF11. Mostrei várias questões a serem observadas aí, como a questão da emissão abaixo do valor patrimonial, porém tem que se entender se foi uma hora ali que o gestor viu que tem uma oportunidade e quis aproveitar, então tem que ver mais a fundo qual foi a tese do gestor. Então, se tiver uma dúvida, né, sobre relação a isso, e não tive nenhum, eu não achei o gestor falando do porquê ter feito. Então, qualquer coisa, envie lá um e-mail, né, para o RI para tirar essa dúvida aí com ele, tá? Então, é um fundo um pouco novo, né? Tá ali abaixo de 3 anos e já fizeram 3 emissões. Provavelmente, quando ter a nova janela, né, de emissões aí dos fundos, eles vão começar também a captar, né, mais recursos para fazer as alocações, tá? Até porque fundos da XP têm um PL bastante elevado, tá? Então, eu creio que eu deixei para vocês aí bem explicado como é que funciona ele. Qualquer dúvida, vocês deixam aí no comentário, eu vou procurar responder. Deixa aí sua curtida e, por favor, se inscrevam no canal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Grande abraço.